Graças a Deus. Quem tem a alegria e a satisfação de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, vosso irmão em Cristo, pastor Geraldo. Ouvinte, hoje vamos falar a ilustração da palavra de Deus sobre o vaso escolhido, preparado para toda boa obra, uma pessoa santificado, idôneo, preparado, levado no fogo para subir no altar e fazer a obra. Vamos sim trazer uma ilustração na Bíblia, tá, ouvinte? Que muitas pessoas, talvez ouvinte já ouviu falar, o altar é fácil, fazer a obra de Deus é fácil. Ouvinte, seja no altar, seja na rua, a Bíblia fala, ouvinte, Salmos 126:6, aqueles que levam a preciosa semente, andando, chorando, trazerão seus molhos com alegria. Aqueles que andam levando a preciosa semente, andando e chorando. Então, ouvinte, não é fácil. Alguém falar que é fácil porque não conhece Bíblia, não lê a Bíblia, ou não busca a Deus e não tem os dons, porque uma pessoa que busca a Deus, tem os dons e se santifica, ele sabe o preço que ele paga. Primeira guerra nossa, ouvinte, é contra o inferno. A Bíblia fala, livro de Efésios 6, do 10 até o 19, que nós não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne, contra a potestade dos inimigos que lutam nos lugares celestiais. Segunda luta nossa, ouvinte, é contra o mundo, né, que é o pecado, ganhar as almas para Jesus. E a terceira luta é nós sacrificar essa carne, rejeitar todo o pecado do mundo. Jesus falou que aquele que quer ser o meu discípulo, toma a cruz e segue-me. Se nós ler aqui, ouvinte, Efésios 6:10, nos demais, irmão meu, fortalecei-vos na força do Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar nem contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade que lutas nos lugares celestial. Nós lemos ali 2 Timóteo também, ouvinte, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, o 4 e o 5, Paulo orientou seus dois filhos na fé, tanto Tito e Timóteo: sofrei comigo as aflições de Cristo como um bom soldado, aquele que milita na obra, que seja, milita, né, assim, militando fielmente, que não se embarace com negócio algum dessa vida, tendo todas as armaduras, capacete, pés calçados, coragem da justiça, escudo. Um soldado não pode ir para a batalha despreparado, porque a nossa luta é contra o inferno, contra o inimigo das nossas almas. E para nós levar a preciosa palavra, muitas vezes andando, chorando, sorrindo, mas obedecendo a palavra, se sacrificando a Deus em jejum, em orações, em obediência, buscando os dons, rejeitando esse mundo e sendo um soldado de Cristo. Então, ouvinte, nós estaremos trazendo aqui na Bíblia alguns versículos, algumas ilustrações da palavra sobre o vaso para ser usado na mão de Deus. O vaso, ele paga o preço, ouvinte, para ser usado no altar, ser usado lá também na rua, no evangelismo, ser usado na cadeia pregando, ou no hospital. Lá nós estamos em tempo de coronavírus, né, ouvinte? Ou nas ruas, nas praças, onde for, o vaso é provado por Deus, mas é aperfeiçoado por Deus e apto para toda boa obra. Vamos orar, estaremos meditando na palavra de Deus, ilustrações da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos aqui orando, meu Pai, venha falar conosco, meu Pai. Livro de Jeremias 18, o Senhor falou para Jeremias descer a casa do oleiro, o Senhor mostrou lá para Jeremias, Deus, o Senhor, o oleiro quebrando o vaso, e Deus falou assim: sois vós na minha mão, ó casa de Israel, não poderei fazer eu, Senhor, como fez de oleiro a Jeremias, assim como o vaso nas minhas mãos sois vós. Eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor quebra o vaso, faz um vaso novo, como está escrito na tua palavra, no livro de Isaías. Farei que o homem seja mais precioso do que puro ouro, puro de Ofir. Meu Deus, tua palavra nos diz, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 20, ora, numa grande casa há vários vasos, ao vaso de ouro, ao vaso de prata, ao vaso de pau, ao vaso de barro. Tua palavra nos diz que há uns vasos para honra e outro para as desonra, mas aqueles que ser purificados pelo fogo como vaso de ouro, preparado pela santidade, idôneo, maduro, preparado pelo Senhor para toda boa obra. Meu Deus, estamos orando, estamos pedindo para o Senhor falar conosco, fala com os ouvintes. Meu Deus, o altar, Senhor, para nós subir temos que estar preparado, e não é fácil, meu Deus, o altar, não é fácil, meu Pai, é com obediência, com sacrifício. Fosse fácil, Jesus ia vir num dia e morrer dentro de 30 dias, já ir para o céu. Jesus fez o maior sacrifício por nós, carregou
aquela cruz, foi até o fim, coroa de espinho, cruz pesada, lança ultrapassou, o Senhor sendo filho de Deus, o Senhor pagou um alto preço pela salvação da nossa alma, e para nós levar a nossa cruz, o Senhor falou, aquele que são meus discípulos, nega-se a si mesmo, perde a vida aqui embaixo, pelo amor do meu nome, aí terás uma vida eterna. Meu Deus, eu creio, meu Pai, santifica a nossa vida, abençoa todos os pregadores da tua palavra, todos aqueles que levam a tua palavra, aqueles que fazem a tua obra no campo missionário. Meu Deus, nós estamos ganhando alma. Satanás, meu Pai, o inimigo das nossas almas, se levanta contra nós, mas nos cobre com teu sangue. Somos soldados de Cristo, preparado com a palavra. Meu Deus, manejar bem esta palavra da verdade. Em nome de Jesus, fala conosco e com os ouvintes, em nome do Senhor. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, ouvinte. Então, o Senhor Deus está falando conosco. Aqui, ouvinte, a palavra de Deus, Paulo, ele está falando sobre o soldado de Cristo, seja o irmão ou a irmã, revestido de toda a armadura, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue nem contra a carne. Efésios 6:10, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O 11, revestido de toda a armadura de Deus, que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldades nos lugar celestial. Então, ouvinte, como é que muitos falam que é fácil você pregar na igreja, pregar no altar? Não é fácil. Para quem vive a verdade, para quem vive uma vida de santidade, para quem busca os dons de Deus e é usado, todos os ouvintes que estão acompanhando aí, vocês são prova, os vasos que são usados são prova, porque a pessoa tem que passar pela prova para ser usado. E quando é usado por Deus, nós não estamos combatendo contra o homem nem a mulher, estamos combatendo, guerreando contra o inferno. E como é que vai ser fácil, ouvinte? A palavra de Deus está falando assim, ó, portanto, tomai todas as armaduras de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tá vendo? Aí fala cingindo o lombo com a verdade, também tendo capacete, tendo a espada, tendo coraça, escudo, para lutar contra o adversário das nossas almas. Então, o soldado, ouvinte, aqueles que faz a obra, aqueles que são usados por Deus, eles sobem no altar, ou que seja também pregador que vão na rua, pessoas que cantam na igreja, ou cantam também para evangelizar, todo o trabalho que é direcionado ao Rei Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o inimigo vai vir contra este vaso, o inimigo vai se levantar porque a nossa luta não está sendo contra o sangue nem a carne, é contra os principados, contra legiões de demônio. Então, ouvinte, um vaso preparado, um vaso para ser usado por Deus, ele paga preço, ele tem que subir ao monte, oração, jejum, tem que ser provado, receber os dons e ser usado, ele paga um alto preço, seja para fazer a obra na igreja ou fora da igreja, na parte do evangelismo, trabalho de orações nas casas. Ouvinte, tudo tem um preço, tudo existe, ouvinte, é um preço para esta pessoa ser usada, para esta pessoa ser um vaso de instrumento na mão de Deus. Não pensa, ouvinte, que um atleta, para chegar numa medalha, ele tem que lutar. Uma pessoa, para chegar no troféu, ele vai ter que lutar para chegar no troféu. Assim também somos nós, para chegar na nossa coroa, vamos ter que lutar. Agora, ouvinte, Paulo ele escreveu Efésios 6, do 10, 19, que o soldado tem que estar revestido de toda a armadura. E este mesmo Paulo, ele também escreveu para os seus dois filhos na fé espiritual, falando Tito e Timóteo. Você pode abrir a palavra, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3. São umas ilustrações, ouvinte, da palavra de Deus. Tem pessoa que fala assim, não é fácil pregar na igreja, é fácil subir no altar. Pessoas que falam isso, ouvinte, pessoas que não têm os dons, pessoas que não jejuam, não oram, pessoas que não sabem o que é pagar preço. Subir no altar, ouvinte, é muito santo o altar. Uma pessoa, para ser usada da mão de Deus, ela tem que estar muito purificada, santificada, porque ela está falando daquele que criou céus e terra lá em cima, ouvinte, Deus.
Então tem assim um preço, não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, Jesus tinha vindo, já morrido na cruz dentro de um mês. Jesus pagou um alto preço pela nossa alma, coroa, cruz, crucificação. Se Jesus pagou um alto preço para ganhar as nossas almas, imaginou nós para ganhar as almas para o reino de Deus, ser usado nas mãos do Senhor? Nós temos que pagar preço, oração, jejum, rejeitar o mundo e sofrer como soldado de Cristo. Então, pisar no altar, ouvinte, é bênção ser usado por Deus, é. Todos que são usados sabem. Mas Deus não usa vaso sem ser provado. E Deus não dá nada fácil para ninguém, ouvinte. Aí, facinho, melzinho na boca, para subir no altar, pregar que é fácil. Ouvinte, fazer a obra de Deus. A Bíblia fala no livro de Salmo, que aqueles que levam a preciosa mensagem, muitas vezes sorrindo, chorando, voltarão com alegria, trazendo seus molhos. Está lá na palavra de Deus, no livro de Salmo. Então, ouvintes, é chorando, muitas vezes é sorrindo, muitas vezes é guerreando contra o inferno, guerreando contra as macumbas, contra os feiticeiros, guerreando assim contra as obras malignas, tá, ouvinte? Guerreando contra toda a força do mal. Olha o que está escrito, ouvinte, na palavra de Deus, Salmo 126 e versículo 6, aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Olha, ouvinte, que palavra. Salmo 126 e versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Como é que tem pessoas que falam que é fácil pregar? Não, é fácil subir no altar. É fácil pregar. Ouvinte, aquela pessoa que é um vaso escolhido, um vaso preparado para toda boa obra, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa aprovada, experimentada, vaso idôneo, preparado para toda obra, aqueles que levam a palavra, ele vai levar a palavra preciosa, a semente andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos que são as almas. Então não é fácil, ouvinte. Não é fácil. As pessoas que falam que é fácil pregar na igreja, subir no altar, são pessoas que não têm compromisso com Deus e muito menos com a sua obra. Porque se fosse fácil, Jesus havia falado e falou conosco no livro de João 16:31. Jesus tinha falado assim, fosse fácil. No mundo vocês não vão ter aflição. No mundo vocês só vão ter maravilha. Jesus, ele falou ao contrário, ouvinte. João 16:33, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, eu venci o mundo, tem bom ânimo, porque eu venci, vós vencerá. E Jesus disse, em mim terás paz. Ouvinte, quando Jesus estava escrevendo as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, você pode ler lá, ouvinte, que você vai ver. Jesus, ele falou que nós ia ser perseguido por causa da verdade. Muitos ia se levantar contra mim, contra o ouvinte, ia perseguir mentindo, falando todo mal, por causa da verdade, por causa do nome do Senhor. Jesus, ele escreveu, você pode ler, ouvinte, Mateus capítulo 5, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, assentou próximo dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca ensinava dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mateus 5, versículo 3, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição, ouvinte. Como é que uma pessoa que fala que serve a Deus ou que faz a obra e é tudo fácil? Esta pessoa, ela está errada diante de Deus. Ou ela, ouvinte, está pregando a palavra ou está servindo a Deus de qualquer maneira, sem buscar Deus, sem ter vida no altar. Daí o diabo não vai lutar com esta pessoa. Aí o inimigo não vai lutar porque esta pessoa está fazendo a vontade de Satanás. Jesus falou que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. O que é a justiça, ouvinte? Se você abrir a palavra de Deus, Mateus 6:33, está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Nós é buscar o reino de Deus e praticar a justiça, andar na santidade, na salvação da palavra, fazer o que é justo.
E Jesus está falando aqui, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando injuriares, perseguires e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando nós lemos lá em Efésios 6:10, fala para nós buscar todas as armaduras. Nós temos luta contra o inferno, contra os príncipes de demônio. E aqui a Bíblia, ouvinte, fala também que muitos iam perseguir nós por causa da verdade. A igreja, o crente, o pregador, o pastor, o vaso preparado ia sofrer perseguição. Perseguições por causa da verdade, da palavra de Deus. Então, ouvinte, é maravilhoso nós servir a Deus, mas nós precisamos saber, ouvinte, que a pessoa para entrar no céu, até Jesus disse, porfiar entrar pela porta estreita, que muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. Então nós vamos ter que lutar, ouvinte. O que é fácil é o pecado, é a porta larga, é o mundo, o pecado, isso é fácil. Mas para você servir a Deus, ser fiel, fazer a obra de Deus é com luta, é com provações, e existe um preço, ouvinte. Deus não vai usar pessoas que acham que é fácil e não se coloca na presença de Deus em buscar. Pessoas que falam que é fácil, elas falam porque não buscam os dons, elas não sobem ao monte, elas não querem ser usadas por Deus. Aí elas falam, não é fácil pregar, é fácil alguém estar orando por revelação, alguém está expulsando o demônio, é fácil. Mas coloque no lugar deste vaso, desta pessoa que está sendo usada por Deus. Não é fácil, ouvinte. Existe um preço de lágrima, de joelho, de obediência, de madrugada, de monte. O vaso é levado no fogo. O altar, ouvinte, é santo. Existe 2 altares, o altar da igreja e o nosso altar do nosso corpo. Entendeu, ouvinte? Nossa vida tem que estar no altar de Deus lá em cima, e o altar de Deus, nós tem que estar preparado, colocar os pés, ser um vaso usado por Deus. Mas existe, ouvinte, sim, muita provação, existe muitas lutas, muitas lágrimas. Talvez você tenha recebido bênção aí, ouvinte. Deus tem usado os vasos, mas ora pelos vasos. E não acha, ouvinte, que é fácil, que não é fácil, ouvinte. Nós não estamos pregando aqui para desanimar ninguém, falando assim que é para você não fazer a obra. Não faz a obra não, que você vai passar luta. Não é nesse sentido, ouvinte. Tem que estar preparado, existe preço. Deus não usa ninguém fácil e o altar não é fácil. Tudo existe santidade, obediência. Existe obediência, ouvinte. Existe santidade. Olha o que disse a palavra, Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo 2 e 3. Paulo falando para Tito e Timóteo. Sofre, pois, comigo. Sofre, pois, comigo. Tá vendo? As aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está falando assim para Tito e Timóteo. Sofre comigo. Como soldado, um bom soldado. Soldado de Cristo Jesus. O que Paulo está falando para Tito e Timóteo? Vocês vão sofrer comigo as aflições, mas como um bom soldado. Ele disse mais: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, o fim de se agradar àquele que se alistrou para a guerra. Paulo estava dando orientação a Tito e Timóteo, que quem milita na obra não se embaraça com negócio algum desta vida, né, ouvinte? Foge do pecado, foge das coisas erradas, foge dos negócios que são laço do inimigo. E a Bíblia fala assim, fim de agradar aquele que se alistrou para a guerra. Olha o que diz a palavra também no versículo 5, se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Tá vendo, ouvinte? Legitimamente. Paulo está falando assim que aquele que milita tem que militar para ser coroado. Se alguém milita, está sendo infiel, não está sendo coroado porque está enrolado com alguma coisa dessa vida. Um soldado, ouvinte, que vai para a batalha, um soldado que vai também servir o quartel, ele tem que preparar, tem que passar por vários treinamentos, lá vai ter a preparação. Então, ouvinte, é preciso vaso, é preciso o homem e a mulher de Deus está pronto para toda boa obra. Então, ouvinte, o que eu aprendo na palavra, você que é novo convertido, você que está aceitando Jesus, ou você que está ouvindo, uma pessoa para servir a Deus,
para ela se colocar na posição que Deus quer, Deus vai quebrar o vaso. Se você abrir a palavra de Deus, Jeremias, você vai ver que Deus abrou com Jeremias, que era para Jeremias descer na casa do oleiro. E o ouvinte sabe, ouvinte, que um vaso ser quebrado não é fácil, dói. Quantas pessoas falam é fácil porque não são quebrados. Não é fácil, ouvinte. Não é fácil. Entendeu? Não é fácil um vaso para chegar ao ponto que Deus quer. Existem vários processos. Olha o que diz a palavra de Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo sobre a sua obra, sobre as rodas. Com um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que parece bem os seus olhos a fazer. Então veio minha palavra, o Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ouvinte, aqui que Deus falou para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E que Deus estava falando com Jeremias: eu tenho que quebrar o vaso, tem que quebrar o vaso, tem que modelar o vaso, tem que trabalhar no vaso, tem que levar o vaso no fogo. E como é que eu vou pregar, ouvinte, que o altar é fácil? Como é que eu vou pregar, ouvinte, falar que sobe no altar e prega porque aqui é fácil? Aqui é fácil, lá fora é difícil. Não, ouvinte, o altar é mais difícil ainda, ouvinte. E lá fora você também tem que viver a palavra do testemunho, como Eliseu vivia. Esse é um santo homem de Deus. Qual é a maior pregação lá fora, ouvinte? É o seu testemunho, é o nosso. Agora, se a pessoa está preparada para o altar, ela se consagrou, foi com dificuldade, foi com prova, mas foi aprovado, está no altar, lá fora também ela vai viver a mesma palavra, e lá fora também vai ser com difícil, porque ela tem que viver a palavra, ela tem que dar bom testemunho. Não que nós está pregando, colocando medo, ouvinte, em você, que é difícil você subir no altar, é difícil você servir a Deus. Não é nesse sentido. É mostrando sobre os valores, mostrando sobre o vaso preparado. Ele paga preço para ser usado no altar ou lá fora. Aonde ele for, Deus é com ele. A obra de Deus é dentro da igreja e fora. Mas lá fora, além de ele estar no meio das trevas, ele tem que dar um bom testemunho e brilhar como luz. No altar ou lá fora, ele vai ser o vaso preparado. Entendeu? Tudo é difícil, não aos nossos olhos, mas falando-se sobre a pessoa fazer com sacrifício a Deus. Não acha que vai fácil, com a barriga cheia, sem orar, sem jejuar, aí abre a boca e fala: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Mas cadê os frutos? Cadê os frutos que Jesus falou que é para nós expulsar demônio, mandar o paralítico levantar e andar, no nome dele ressuscitar morto, Mateus 10:7, Marcos 15:16, ide por todo mundo, ensinai todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Entendeu, ouvinte? Jesus, depois de ter ensinado os discípulos, subiu à direita do Pai, confirmou a palavra com os milagres. Então, o que precisa hoje, ouvinte, é os frutos dos milagres, salvação de almas. E a palavra de Deus está falando sobre Jeremias, o vaso que foi quebrado. O Senhor mostrou a Jeremias 18. E nós podemos ver, ouvinte, que uma pessoa para chegar ao ponto de ser usada por Deus, para orar, Deus ressuscitar o morto, orar para estourar tumor de câncer, demônio sair, pregar o evangelho com poder, com ousadia, o evangelho genuíno, o evangelho que liberta. Como disse Paulo, a nossa pregação não constitui palavra de sabedoria humana, mas demonstração de poder de Deus. O vaso tem que estar quebrado, o vaso tem que estar levado no fogo. Se eu falar para o ouvinte que Deus vai pegar teu vaso, é tudo fácil, não precisa se orar, não precisa se jejuar, sobe no altar de qualquer jeito, lê a Bíblia que Deus vai revelar. Lê a Bíblia, só lê aí que Deus vai revelar toda a mensagem. Não, ouvinte, eu não posso falar isso de maneira nenhuma para você. Uma pessoa, ouvinte, ela tem que se consagrar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia. Entendeu? Quando a pessoa ora, vamos orar para Deus revelar a palavra. São pessoas que já não leu a Bíblia. São pessoas preguiçosas espiritualmente. Quando você lê a Bíblia, ouvinte, quando você lê a palavra, o que está cheio o coração fala a boca. O Senhor vai te dar a mensagem porque você já leu. O Espírito Santo fará lembrar de tudo que Jesus já falou e tem dito. Quando você lê, quando você busca, quando você desfoia a Bíblia, alimento da Bíblia. Aí você vai para o altar, você vai preparado para toda boa obra, provado no fogo, com os dons.
Aí você vai abrir a palavra, vai falar, ó, Deus está falando com nós, a mensagem que Deus deu é essa aqui. Agora tem pessoas ouvintes que chegam no altar, vamos orar para Deus revelar a Bíblia, revelar a palavra. A Bíblia é toda revelada. E são pessoas que não lê Bíblia. Ouvinte, tudo tem um preço. Existe ler a Bíblia, ouvinte. É buscar os dons, se consagrar. A unção faz a diferença. Agora, muitos falam que é fácil subir no altar. Eu não sei que fácil que é esse, ouvinte, que Deus que é esse está usando essas pessoas. Porque eu me batizei 15/10/1992. Então, ouvinte, em 1990, eu já tinha entregado a minha vida para Deus. E esses quase 30 anos de evangelho, lendo a Bíblia, servindo a Deus na igreja Pentecostal Deus e Amor, eu falo, ouvinte, cada ano foi um ano de vitória. Mas se eu falar, ouvinte, que é fácil você subir no altar, pregar, orar por revelação, expulsar demônio e curar os enfermos, eu vou estar indo contra a palavra de Deus. É com luta, é com prova. Mas, ouvinte, é maravilhoso, é gratificante. Mas existe um preço que muitos não pagam, muitos não querem e muitos falam que é fácil o altar. Fácil, ouvinte, para as pessoas de qualquer maneira, ou a pessoa que tem obediência a Deus, ela vai passar luta com o diabo, passar luta com o mundo, passa luta no trabalho, passa luta, o inimigo levanta até a família, levanta a pessoa de todos os lados para retaliação. Então, ouvinte, um soldado, um vaso usado na mão de Deus, é com lágrima, é com calo no joelho, é buscando a Deus. Você lê lá Paulo e Sila, quando saiu evangelizando a cidade de Filipe, Atos 16 e versículo 16, você vê que eles vão e pregando o evangelho. Eles estavam fazendo a obra dentro também dos templos, mas quando saiu para as ruas, foram pregando, vinha uma moça gritando, e Paulo e Sila um dia repreendeu o espírito do mal, e sofreu retaliação no seu ministério, Paulo e Sila. Os homens chegou e falou, olha, viemos aqui para acertar a nossa sorte, falando para aquela moça, tinha um espírito de aviação, a moça falou, os dois homens expulsou o espírito, repreendeu algo na minha vida, aí levaram Paulo e Sila para onde? Praça da cidade. E ali mandaram, açoitaram com vara, tiraram as suas roupas, depois de muitos açoites, mandaram prender na cadeia. Então, ouvinte, mas Paulo e Sila, eles cantavam e oravam. Não é o que Paulo falou para Tito e Timóteo, vem sofrer comigo as aflições do bom soldado, mas todavia Paulo e Sila estavam dentro da cadeia. Paulo falou que foi embaixador de Cristo até em cadeia. Lá eles oravam e cantavam, Deus mandou um terremoto espiritual, chacoalhou tudo e abriu as portas das prisões. Pode ler, ouvinte, Atos 16, do versículo 16 em diante. Todos aqueles presos iam ouvindo e foram sendo libertos e foram indo embora. E a Bíblia fala que acordando o carcereiro, ele quis tirar a espada, ouvinte, assim, tirar a sua própria vida. E naquela hora, ele gritando para os dois homens de Deus, o que eu faço, Senhor, para mim me salvar? Atos 16, 30, 31, 32. E Paulo falou, olha, não faça nada que todos nós aqui estamos, mas, Senhor, o que eu faço? Me salvar. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro aceitou Jesus. E o carcereiro foi para sua casa e Paulo falou, prega os que estão na sua casa. Não cooperou, ouvinte, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo sofreu como soldado de Cristo. Nós estamos nessa batalha, ouvinte. Se você está ferido, machucado, caído, o soldado não pode morrer, tem que se levantar. Jesus passa o bálsamo, te levanta, mas é com luta, ouvinte, é com prova, até para nós receber a nossa coroa, mas nós não vamos desistir. Vamos fazer a obra. Você que tem desejo de trabalhar na seara, poucos são os obreiros, disse o Senhor, roga ao Pai, o dono da seara, que levanta mais obreiro. Mas nós estamos te preparando na palavra, que o vaso tem que ser provado, o vaso tem que ser quebrado. O vaso, ouvinte, ele tem que ser modelado, levado no fogo. É com prova, mas daí que a vitória é grande, é aí que Deus vai usar. E Paulo e Sila, depois, eles mesmos, ouvintes, os coradinheiros, a Bíblia fala lá, aqueles homens, vieram para sortar. Paulo e Sila falou, não, os mesmos que mandaram nos lançar na cadeia, veio os mesmos e nos manda sair daqui. E a Bíblia nos mostra que Paulo e Sila saem da cadeia, porque os mesmos que mandou prender Paulo e Sila, teve que vir mandar sortar Paulo e Sila. Você vê, ouvinte, a palavra de Deus é poderosa. Atos 16 e 17, Paulo replicou os açoites, nós publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, agora e cobertamente nos lança fora. A não assim vem, os mesmos nos tira para fora. Olha que palavra, ouvinte, olha que palavra tremenda.
E o esquadrinheiro, tá vendo, ouvinte? Atos 16, 38, lhe dirigiram a súplica, tirando-os para fora, pediram que saísse da cidade. Então Paulo e Sila passou por prova, ouvinte. Paulo e Sila foi provado, todos os homens de Deus no passado foram provados. E por que que agora alguém fala que é fácil? O altar, fácil pregar dentro da igreja, é fácil. Ouvinte, Deus sabe quantas lágrimas, Deus sabe quantos calos no joelho, quantas pancadas, quantas pauladas, pedrada, provação, retaliação contra o inferno, contra o inimigo, contra os invejosos. Não é fácil, ouvinte. Você que prega a palavra, você que é um homem de Deus, tem uns dons, você sabe. Você sabe que é com prova. E eu não admito, ouvinte, eu não aceito alguém falar que o altar é fácil. Que o altar é fácil para quem não tem compromisso com a obra. O altar é fácil para quem não jejuma. O altar é fácil para quem não busca a Deus e não é cheio do Espírito Santo, um vaso cheio dos dons. Creio que os ouvintes estão entendendo. O vaso de ouro aguenta calor, aguenta prova, aguenta luta, ele é levado no fogo e dá mais brilho. E mais levado no fogo, mais raro, puro de Ofir, do ouro puro de Ofir. É esse preço, ouvinte, que nós estamos falando, de ser preparado, de ser modelado, levado no fogo, quebrado. Esse é o preço que para ser usado no altar. É Deus que usa. Deus dá os dons, mas você tem que buscar os dons. Deus não vai dar dom, tô dando para todo mundo. Você tem que buscar, tem que pagar preço. E a palavra de Deus fala que o vaso de prata é aquele vaso que existe algumas impurezas. Ele tem que receber um polimento. Ele aí não está preparado para toda boa obra. Ele não está brilhando, tem algumas impurezas, algumas coisas do mundo na vida dele, tem que ser polido. Aí se esse vaso aguentar o polimento, e o oleiro levar no fogo e ele aguentar, aí do vaso de prata ele passa para o vaso de ouro. Então, ouvinte, não queira ser vaso de prata. Entendeu, ouvinte? E a palavra de Deus fala que o vaso de pau, madeira, ouvinte, não aguenta calor. Madeira não vai estar muito tempo. Ela prova, ela não vai aguentar, não vai ter durabilidade. Pode ver, madeira aguenta pouco. E o vaso só de barro, ouvinte, um vaso vazio, ele é um vaso de desonra. Existe o vaso de barro que é para honra, aquele que já se converteu, mas ele precisa ser quebrado, modelado, como Jeremias 18. E a Bíblia fala de sorte que alguém purificar destas coisas. Se alguém purificar destas coisas, vai ser vaso de honra. E a Bíblia fala, ouvinte, que além de ter o vaso de prata, o vaso de ouro, de prata, de pau, de barro, uns para honra e outro para desonra. Que é um vaso de honra? O vaso que serve a Deus. Quem são os vasos de desonra? O vaso está no pecado. E a Bíblia fala que aquele que é vaso de honra é santificado, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Então aqui, ouvinte, que está esta palavra aqui, ó, santificado, purificar. A palavra purificar é quando o vaso é levado no fogo. O fogo queima, o fogo purifica. Tá vendo, ouvinte? É esta purificação que nós temos que aceitar em nossa vida e recebê-la, ser levado no fogo. Agora, existe vaso que não quer ser purificado. Existe vaso que não quer se santificar. Existe vaso que não quer estar preparado para toda boa obra. São vasos, ouvintes, que não têm preparo para ser usado por Deus, para ser utilizado no altar. Entendeu, ouvinte? A palavra de Deus fala que há vários vasos, de honra e de desonra, mas o ouvinte é vaso de honra. Agora você viu a importância de nós ser o vaso de ouro, e mais puro do que o ouro puro de Ofir? Ouro, ouvinte, aguenta calor, ouro aguenta fogo, ouro pode vir prova, pode vir pancada, ele vai estar ali brilhando, e cada mais vez passa no fogo, mais vezes ele brilha. Dá uma olhada na aliança, ouvinte. Não é bem ouro ainda, né, ouvinte? Que essa aqui tem uma coberturinha de ouro. O ouro passa no fogo, ele brilha. Entendeu, ouvinte? Então o vaso tem que ser de ouro. O vaso tem que ser mais puro do que o ouro puro de Ofir. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro de Ofir. Agora os ouvintes vê. De sorte se alguém quiser se purificar dessas coisas. Então quando o homem e a mulher abandonam o pecado, o mundo, vai para casa do oleiro e passa dentro da mão do oleiro. O oleiro vai trabalhando. A palavra de Deus vai libertando, vai purificando, vai buscando, só se preparando. Está preparado, se batiza. Preparou, está buscando, batiza com o Espírito Santo. Participando da Santa Ceia. Buscando os dons de línguas estranhas. Dom da palavra, dom da revelação, dom da cura. Entendeu, ouvinte?
Existe preço, subir monte, na vigília, buscar, fazer calo no joelho, consagrar. Então, ouvinte, o altar não é fácil. Pregar a palavra de Deus, seja dentro da igreja ou na rua, não é fácil, tem que viver a obediência. A primeira guerra que você vai ter é contra os príncipes de demônio. A segunda guerra que você vai ter, ouvinte, é contra o mundo. E a terceira guerra é contra a carne. Entendeu, ouvinte? Então, é com provações, mas vale a pena nós sofrer como soldado de Cristo. Então, ouvinte, e a palavra de Deus fala, vaso preparado do Senhor para toda boa obra, vaso idôneo. Paulo, ouvinte, ele era um vaso de desonra. Paulo não era um vaso de honra. Se nós ler Atos, capítulo, aqui Atos 9, e versículo 15, ouvinte. Atos 9, 15. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil, diante dos reis, diante dos filhos de Israel. Demonstrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Tá vendo, ouvinte? Aqui em Atos, capítulo 9, o altar, ouvinte, ele é uma bênção, é muito poder de Deus. É muito poder. Deus usa o vaso. Mas uma pessoa que é usada na palavra, uma pessoa que é usada na profecia, na revelação, no dom da cura, dom de maravilha, pode orar por esses vasos, ouvinte, porque estas pessoas estão pagando alto preço para que o Senhor venha abençoar a tua vida. Tem pessoa que fala assim, não, é Deus que dá a bênção, é só o Senhor. E as pessoas não olham para o valor dos vasos, os preços que os vasos pagam. Para chegar onde você chegou, ouvinte, para chegar onde nós chegamos, existe um preço de lágrima, de oração, de jejum. Muitos só olham o teu momento, muitos não olham as provas, as lutas, para você chegar onde você chegou. Olha aqui que Deus falou para Jeremias, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e quando ele desce à casa do oleiro, a obra estava sendo feita sobre as rodas, com um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme parece bem aos seus olhos. Jeremias 18,4. O que aconteceu quando Jeremias estava na casa do oleiro? Ele viu lá, Jeremias 18,4, que aquele oleiro, o vaso estava sobre as rodas. Estava modelando o vaso, estava fazendo. Aí o vaso, dentro da mão do oleiro, quebrou, porque o vaso ainda não aparecia bem aos seus olhos. Tornou a quebrar dele. E a palavra de Deus fala até fazer outro vaso conforme bem apareceu aos seus olhos. É o processo da quebra, ouvinte. É o processo da quebra que muitos não entendem, muitos não querem. Quer ser usado, mas não quer ser quebrado. Quer orar por revelação, mas não quer buscar, não quer ter os dons. Não quer pagar preço. Ouvinte, o vaso tem que ser quebrado. O vaso tem que ser feito um vaso novo. E a palavra de Deus fala, e veio em mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, versículo 6. Ó casa de Israel, como o oleiro, o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O que Deus ensinou a Jeremias? Aqui é uma ilustração da Bíblia, ouvinte, sobre o valor do vaso, sobre a pessoa estar preparada para subir no altar. Existe o preço, existe sim, ouvinte, não é fácil. Muitos podem falar que é fácil, mas porque não busca os dons, não passa prova e não é usado. Mas uma pessoa que busca os dons, que é usado por Deus, que quer ser usado, quer ganhar as almas, quer guerrear contra o inferno, ela vai ver, ouvinte, que existe o preço, que existe sim, não falando que é difícil para nós. O ouvinte vai entender sobre o valor, sobre as provações. Como é que eu vou falar? É fácil, você vai para o altar, vai fazer a obra, é tudo de graça, tudo facinho. Não. O ouvinte, existe o preço. Existe o preço nós pagar. O preço de Jesus ele pagou, nós temos que pagar. Se queremos ser usados, queremos ser vaso de ouro, mais puro do que o ouro puro de Ofir, nós temos que estar levado no fogo. E você sabe que o vaso que vai no fogo, ouvinte, o vaso que é modelado no fogo, ele sabe o preço do fogo das provas. Olha o que disse Jeremias depois de ver sobre o vaso na mão do oleiro. Jeremias 26:14. Quanto a mim, eis que eu estou em vossa mão. Faz de mim conforme o que é bom, retos aos vossos olhos. Tá vendo, ouvinte? Jeremias 26:14. Depois que Jeremias viu o processo do oleiro, o oleiro e o vaso, Jeremias entendeu que o oleiro é Jesus e o vaso somos nós. E Jeremias fala bem assim, ouvinte, Jeremias 26 e versículo 14. Quanto a mim, eis que eu estou em vossa mão, faz de mim conforme o que é bom e reto
aos teus olhos. Aí, ouvinte, é nós aceitar a quebra, deixar o oleiro quebrar. Nós perguntar quem quer ser usado, quem quer ser benção, quem quer ser vaso de ouro, quem quer pagar preço. Ninguém quer pagar. Muitos falam assim, não é fácil o altar. É fácil pregar aqui dentro da igreja ou lá fora. Ouvinte, nem dentro da igreja, nem lá fora, não é fácil. Aquele que vive a santidade, aqueles que vivem a obediência da palavra, a porta estreita, é com luta, é com provações contra o inferno, contra o inimigo. E é com prova, ouvinte, é com lutas, para Deus usar o vaso. Claro que nós estamos vivendo tempos de vitória, tempo de bênção, tempo de abundância, mas como nós lemos no Salmo 126 e o 6, aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, trazerão com alegria os seus molhos. Entendeu, ouvinte? Porque a pessoa que está pregando, o vaso está sendo usado por Deus, ela está arrancando a alma das garras do inimigo. O que vai vir lutar contra esta pessoa, contra a sua família, contra a sua empresa, contra a sua área financeira? Potestade de inimigo, ouvinte. Legiões de inimigo. O inimigo não vai lutar com aquele que está lá nas drogas, aquele que está no bailão, aquele que está na prostituição, não. O inimigo vai lutar com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Se você é um instrumento de Deus sendo usado, um vaso na mão de Deus, o inimigo vai levantar contra ti, o inferno vai levantar contra ti, como disse a palavra, Jeremias 1:18, 19, lutarão contra ti, levantarão contra ti, mas não prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus, ouvinte, ela é poderosa. Quando nós lemos ali sobre Jeremias, que ele falou, conta a mim, eis que eu estou na vossa mão, faz o que é bom em reto os vossos olhos. Livro de Isaías 64, e versículo 8. Mas agora, Senhor, tu é o nosso Pai, nós, o barro, tu é o nosso soleiro, todos nós, obra das tuas mãos. Olha aqui, ó, Isaías 64 e 8. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, e nós o barro, e tu é o nosso soleiro, todos nós somos obra da mão de Deus. Ouvinte, da onde que nós viemos? Gênesis 2:7, do pó. Foi a mão de Deus que amassou lá a terra, fez o barro, fez o homem, e Deus soprou em nossa narina, nos dando a vida, a alma vivente. Então nós viemos da mão de Deus. E quando o homem e a mulher desce à casa do oleiro, aceita o oleiro, se humilha, desce em oração e jejum, aí começa o processo, ouvinte, ser quebrado. O Senhor vai quebrando o vaso, vai fazendo vaso novo, vai modelando o vaso, vai quebrando. O Senhor vai levando este vaso no fogo. E ele tem que ser preparado para toda boa obra. Tem pessoas, ouvintes, não sabem o que é ser preparado para toda boa obra. É pagar preço, é ser provado, passar as aflições de Cristo como bom soldado. Então, ouvinte, subir no altar, fazer a obra, ser usado por Deus, não é nada fácil, não. Existe um preço, ouvinte, é Deus que usa, a bênção de Deus é de graça, mas o vaso, ele paga um preço. Ele paga um preço, ouvinte. Olha o que diz a palavra de Deus, segundo Timóteo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente a vaso de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para uso, preparado, toda boa obra. Olha o 21, de sorte que alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O que nós aprendemos aqui, ouvinte? Esse falar que pagar preço, ouvinte, é a pessoa se santificar, ouvinte, abandonar o pecado, o mundo, rejeitar tudo, ouvinte, rejeitar todas as coisas que o mundo oferece. Que a Bíblia fala aqui que se ele se purifica de sorte dessas coisas do mundo. Vê que Paulo falou para Tito e Timóteo que ninguém se embaraça com alguma coisa dessa vida. É aí, ouvinte, é pagar preço de santidade. Viver, ouvinte, vidas de orações, jejum. Mas não é oração de 5 minutos, 10 não, ouvinte. O vaso para ser usado, orar 1 hora, 2 horas, repartir o horário da madrugada ou da noite. Jejum, 21 jejum no mês. Ou jejuar 4 jejum por semana, ler a Bíblia, consagrar, ouvinte. Ele vai pregar 1 hora, consagrar 12 horas, consagrar aí umas 2 horas de oração, buscar, ele pregar lá, fazer a obra, 2 horas de relógio. Agora, se o vaso não ora 5 minutos, não jejuma, não consagra, não se santifica, vive uma vida mundana, como é que Deus vai usar?
Aí a pessoa vai falar que é fácil subir no altar, é fácil fazer a obra. Não, ouvinte. Não, para ir para o céu é com santidade. Para nós fazer a obra, subir no altar é com santidade. Para ser usado é com santidade. Depois de todas as batalhas, todos os trabalhadores da seara, todos os homens e mulheres de Deus terá o seu galardão. O galardão já está na coroa, vai receber do dono da lavoura. Mas a palavra de Deus está falando aqui que numa grande casa não há somente vaso de ouro. Existe o vaso de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Qual vaso que nós somos, ouvinte? Nós somos o vaso de ouro, ou somos o vaso de prata, ou vaso de pau, vaso de barro? Ouvinte, a palavra de Deus fala, ouvinte, que o Senhor faz que o homem seja mais precioso do que o ouro puro de Ofir. Isaías 13, versículo 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Isaías 13, 12. Esse é o vaso preparado para toda boa obra. Além de ser o vaso de ouro, mais raro do que o puro ouro de Ofir. E o ouro, para brilhar, tem que ser levado no fogo. É aí que eu falo, ouvinte, que não é fácil. É aí que eu falo que tem que ser provado. É aí que nós falamos pela palavra que tem que ser preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 2 e versículo 21. Vaso idôneo, vaso santificado, purificado. E o vaso de ouro, ouvinte, a Bíblia fala que ele é o vaso provado, é o vaso levado no fogo, ele aguenta calor, tem durabilidade. O vaso de ouro, ouvinte, ele vai brilhar mais, ele vai manter mais firme, porque ele aguenta o calor, tem estrutura. Eu creio que... Está vendo, ouvinte? A palavra de Deus fala, Atos capítulo 9, versículo 15, até o versículo 16. Como é que agora eu vou falar que é fácil? Pessoa que prega a palavra, que canta, faz a obra. Quem faz com sinceridade, quem faz com santidade, quem faz cheio do Espírito Santo, cheio dos dons usados, paga o preço. Jesus falou aqui, ó, e disse-lhe, porém, Senhor, vai, porque este para mim vaso escolhido. Ele era vaso de desonra, Paulo. Paulo era vaso de desonra, era o Saulo. Teve um encontro com o Senhor, teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Atos 9, versículo 15. O Senhor falou para Anania, vai, porque esse é para mim vaso escolhido. Vai, Anania, vai, porque é vaso escolhido. Olha aqui, ó, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, diante dos filhos de Israel. Lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, a pessoa que prega o nome de Jesus, que é usada por Deus, faz a obra, ela padece as aflições de Cristo, como soldado de Cristo. Não é que nós lemos lá que Paulo padeceu, Paulo foi provado, escreveu a Tita Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Nós não lemos, ouvinte, Atos 16, 16, que Paulo foi preso na cadeia com Sila, e outras provações que Paulo passou, os homens de Deus, os profetas, os discípulos, ouvinte. Muitos foram degolados, João Batista foi cortado o pescoço. Agora, como é que eu vou falar, ouvinte, para você? Como é que eu vou pegar o microfone, seja em cima do altar, embaixo do altar, falar que pregar na igreja é fácil? Fazer a obra de Deus é fácil? Ouvinte, o soldado dentro da igreja para pregar ou fora, ele está combatendo contra o inimigo, não está combatendo contra a carne de ninguém, contra o sangue. Nossa luta não é contra o sangue nem a carne, combatendo contra o pecado, contra o inimigo, seja dentro da igreja ou fora, ele vai estar lutando contra o inferno. Aí muitas pessoas falam assim, não, é difícil lá fora, aqui dentro é fácil, que é só crente. Mas a Bíblia fala que o inimigo luta nos lugares celestiais. Entendeu, ouvinte? Contra a igreja de Cristo. Para a igreja não ser cheia do Espírito Santo, para a igreja Deus não levantar mais profeta, para a igreja Deus não levantar mais pastor, homens e mulheres cheios dos dons, cheios das visões, arrebatamento, profecia, avivamento, ser usado na cura. O inimigo não quer, ouvinte, que a igreja cresce. O inimigo vem lutar contra a igreja, contra aqueles que fazem a obra, tanto dentro da igreja ou fora. A nossa luta é constante, ouvinte, é constante. É no deserto, é dentro da igreja, é na hora da bonança, o inimigo também luta. Mas nós temos que estar sempre preparados em oração e jejum. Olha o que Deus disse para Anania, porque este homem vai sofrer pelo meu nome. Anania foi, entrou na casa e pondo-lhe as mãos. Saulo, Senhor lhe disse, pareceu no caminho por onde vinha. Enviou para tornar a ver, seja cheio do Espírito Santo. Tá vendo, ouvinte? A palavra de Deus nos mostra que Saulo, o Senhor teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Deus falou para Anania, vai na casa dele e põe as mãos. Fala que foi eu, Senhor, que tive um encontro com ele no caminho de Damasco. O Senhor quebrou Saulo, o Senhor quebrou Paulo, o Saulo. O Senhor quebrou ele. E quando Anania põe as mãos, Saulo já é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala, ouvinte, que Deus
Usou Paulo, Deus usou, mas ele passou pelas provas, ele padeceu, ele sofreu. E o Senhor levou ele no fogo, ouvinte. O Senhor preparou ele como um vaso para toda boa obra. E depois de preparado para um vaso toda boa obra, Atos 19, versículo 11. Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços, os aventais que se levavam do corpo dos enfermos, as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saía. Tá vendo, ouvinte, que forma que Deus usou Paulo? Mas Paulo passou por prova. Paulo foi provado. Então, vaso, ouvinte, ele é provado. Um vaso que faz a obra, o vaso que é pastor, pregador, cantor, uma pessoa que é de Deus, cheia do Espírito Santo, santificado para ser usado, tem que passar pela prova e tem que estar pagando o preço, ouvinte. Em nome de Jesus, nós vamos orar por todos os vasos. Levanta a mão aí na tua casa, vamos orar por todos. Que esta palavra de ilustração seja edificante para todos, em nome do Senhor. Mas está convidando todos, você que tem desejo de fazer a obra, venha na igreja, participa dos cultos, aceita Jesus, é maravilhoso, tem uma alegria, temos Deus em nossa vida. Mas, ouvinte, é com luta, é com prova, mas a vitória é muito maior. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa todos os ouvintes que ouviu esta palavra, todo vaso para ser preparado, meu Pai. O vaso, meu Deus, é levado no fogo, é na mão do oleiro. A tua palavra nos diz preparado, o vaso idôneo para toda boa obra, preparado. Meu Deus, prepara cada dia mais e mais a nossa vida. Abençoa todos que pregam a tua palavra, seja dentro da igreja ou na rua, aqueles que cantam, aqueles que oram, aqueles que pregam, aqueles que profetizam, aqueles que oram por revelação. Meu Deus, estamos pregando sobre o valor do altar, dos vasos, para ser usado, utilizado. O altar da igreja está preparado, mas o nosso altar, a nossa vida tem que estar preparado, provado, cheio do Espírito Santo. Eu oro por todos que são pastor, todos que estão pregador da tua palavra. Meu Deus, o Senhor sabe das lutas, das provas de cada um, mas abençoa todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Qualquer momento nós voltamos ao vídeo com mais ilustração da palavra de Deus. Quem despede todos na paz do Senhor Jesus é o vosso irmão em Cristo, pastor Geraldo. É um pouquinho do conhecimento que eu tenho na Bíblia, ouvinte. Me batizei 15 de 10 de 1992 e hoje, né, ouvinte, é já dia 16 de maio do ano 2021, né, ouvinte? Beirando aí já uns 30 anos servindo a Deus, total de ano não salvo, ouvinte, que salva é obediência. Mas eu aprendo assim, nesses 30 anos quais, se eu não tiver experiência, ouvinte, algumas experiências eu já tive. O vaso para ser usado tem que ser provado. Se alguém está falando ou alguém acha que não precisa pagar preço, que o altar não é com dificuldade, com luta e com prova, para servir a Deus, levar a cruz, Jesus mesmo ele diz, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e segue-me. Jesus falou para nós ser o discípulo dele, tem que levar a cruz, então é com luta. Tá, ouvinte? Se alguém fala que tudo é fácil, que é tudo mil maravilha, que Deus usa quem ele quer, usa vaso vazio, eu quero que alguém me mostre na Bíblia, ouvinte, que alguém me mostre na Bíblia, porque essas duas Bíblias aqui, ouvinte, ó, que nós estamos lendo aqui, ó, até hoje, ouvinte, eu não encontrei nela, que é fácil pregar a palavra, que Deus usa de qualquer maneira, não. Nós estamos, né, ouvinte, lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Aí nós vamos ver aonde está esse outro Deus, aonde está escrito na outra Bíblia, de alguém, porque a Bíblia é a verdadeira que eu conheço, a palavra de Deus, o Deus verdadeiro, ele fala que é com luta, é com prova, ser um soldado de Cristo preparado, militar, na obra dele, ouvinte. Mas a nossa recompensa é muito grande. Depois de todas as lutas, seremos coroados com uma coroa e na coroa o galardão também. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.